Olá, amigos. Hoje eu vou apresentar a parametrização do cubo que eu tinha deixado na aula anterior. Então, vamos compartilhar a tela. Então, tá aqui o cubo de tamanho 1, né? Então, esse cubo aqui está no primeiro octante, ele tem o cubo, dando nome a ele, né? O cubo EFGHIJKL de tamanho 1. Eu tinha deixado aqui para vocês parametrizar ele, e a dica era usar o software GeoGebra, né, com a opção controle deslizante, parametrizar cada aresta. Né? Lembrando que cada aresta é cada segmento aqui desse cubo, né? Então, se eu tenho um cubo aqui, ele tem quantas arestas, né? Se ele tem uma regrinha aqui de Euler para determinar quantas arestas, mas aqui você, se não souber, você pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 né? Arestas. E a gente vem aqui no GeoGebra, vamos agora verificar aqui como que monta esse cubo aqui, né? Então, como que é que monta aqui o cubo? Eu primeiro venho aqui lembrando que eu estou no GeoGebra Classic, né? Vou abrir aqui um GeoGebra do zero aqui, para você ver como que é, né, a montagem desse cubo. Então aqui, lembrando que eu abri o GeoGebra Classic, não o GeoGebra calculadora do GeoGebra, né, calculadora online. Eu abri o GeoGebra Classic online, então eu venho aqui observe que se eu ficar aqui nessa janela 2D, eu não vou achar cubo, porque eu estou aqui na janela de 2 dimensões. Né? Então, clica aqui nessas 3 barras horizontais, no canto superior aqui direito, né? E vem aqui em exibir e coloco janela de visualização 3D, onde tem essa pirâmide aqui. Quando eu habilito ela, já aparece aqui a nossa janela de visualização 3D. Então, como aqui que eu faço para criar agora o cubo? Observe que agora muda os ícones aqui, né? Então, eu consigo encontrar aqui a ferramenta que tem um cubo, que é essa aqui, né? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona da esquerda para a direita, onde tem essa pirâmide aqui. Eu clico nela e tem a pirâmide, a prisma, fazer instrução, enfim, eu vou até o meu cubo, que é aqui o antepenúltimo, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Clico nele, clico aqui na origem para ficar parecido com o outro e clico aqui em algum ponto aqui do eixo Y em vermelho, né? Vou de novo na ferramenta mover, que é a primeira aqui, o primeiro ícone da seta. Para quê? Para eu poder mover e aumentar com um botão aqui, o Ctrl apertado e a roleta do mouse, eu consigo aumentar e diminuir. Ou posso vir aqui nesse mais e nesse menos, né? Aqui no mais e no menos. Observe que os eixos aqui não estão aparecendo, ele nomeou como A, B, C, D, E, F, G, H. É um pouco diferente lá do meu, né? Tem como mudar isso? Tem, eu mudo cada um desses pontos, ou uma forma alternativa, né, de como aqui começa do E, né, então eu já posso criar alguns pontos antes, A, B, C e D. Como que eu faço isso, né? Então, uma forma alternativa, né, mas tem outras formas, né? Então aqui, deleto ele aqui, eu deleto aqui esse A e o B, e crio aqui pontos aleatórios aqui, A, B, C e D. Agora eu venho aqui na mover, observe que quando eu estou trabalhando na janela de visualização 2D, sempre acontece o quê? Sempre fica só com essas opções aqui, né? Onde eu tenho bem menos aqui ícones, né? E quando eu clico aqui na 3D já muda, ó, porque aí vai vir as figuras tridimensionais. Agora, como eu já tenho esses 4 pontos, eu clico aqui na ferramenta cubo e clico aqui 2 pontos aqui no eixo X, por exemplo, já aparece lá ele, né, com E, F, G, H, I, J, K, L,
só para ficar como estava lá, né? Posso apagar aqui se eu não precisar desses pontos. Então, clico com o botão direito, apagar, ou clica aqui se quiser que eles apenas somem, né? Ou clica aqui nos 3 pontinhos e apagar. Tem essas duas formas, né? Então, apaguei todos eles, acabei apagando o cubo também. Deixa eu voltar aqui. Para voltar, você pode clicar aqui nessa ferramenta voltar, ou aperta simplesmente o Ctrl Z. Então, aqui eu não preciso apagar os pontos que tenho, é só esse. Posso clicar também no ponto aqui e apagar, tá? Aqui na própria janela de visualização 3D. Observe aqui que ele não ficou no tamanho 1, né? Então, como que eu faço para colocar 1? Venho aqui em mover, clico no ponto F, eu posso arrastar aqui essa parte. Observe que o ponto E não tem como eu movimentar, porque ele já ficou na interseção dos eixos, né? Então, como que eu faço aqui? Eu posso vir aqui e procurar até o ponto 1. Observe que o F agora ficou com 1, 0 e 0. Então, como que eu vou parametrizar esse cubo, né? Então, a dica aqui é criar uma equação paramétrica, uma equação vetorial, né? Dessa reta. Então, como que eu faço? Desse segmento apenas, né? Eu posso simplesmente vir aqui na janela, né, que ele vai sair do ponto. Vamos primeiro parametrizar o EF. Observe que aqui na janela de 2D eu consigo ver ele por cima, né, uma vista aérea aqui, né, digamos assim. Então aqui eu estou vendo o cubo por cima, eu tenho E e F. Como que eu faço para criar uma equação desse segmento? Sem ter que criar toda a reta, né? Eu posso colocar aqui um ponto X, né, por exemplo, igual o ponto 0, 0, que é o ponto, a origem, né, 0,0,0, porque eu estou na terceira dimensão, mais um parâmetro, vamos chamar de A, né, poderia ser o T, vamos chamar de T, porque é o T que a gente estava usando, mais um vetor diretor. O vetor diretor aqui, como está na coordenada X, eu posso pegar o vetor diretor como sendo I, né? Então, vai ser 1, 0, 0 e 0. Agora, eu dou Enter, ele dá o parâmetro desconhecido, T desconhecido. Então, o que eu tenho que fazer para, antes de criar essa equação, eu tenho que criar um parâmetro T. Então, simplesmente, se eu colocar o T, ele vai sair como a equação f de T. O GeoGebra lê igual a uma variável T, né? Porque geralmente o T é o que a gente usa para o tempo. O X também, ó, observe que o X ele aparece a equação Y igual a X. F de X igual a X, ele já cria a função. Então eu vou colocar o A. Geralmente a gente põe o A. Quando eu ponho o A, ele me deu um ponto aqui, A, mas é porque o A já existia aqui, né? O cubo chama A. Então, essas são as possíveis tentativas que vocês iam fazer e ia dar erro, né? Então, eu coloco, por exemplo, C. A letra não importa aqui, né? C, ele criou um parâmetro. Já cria automaticamente. Ou, se não, você pode vir aqui na janela, clicar aqui nessa penúltima, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10º ícone e procurar o controle deslizante. Aí, quando eu clico aqui, você pode nomear o nome que quiser, né? Então, por exemplo, posso colocar T e dá OK. Aí ele aparece o controle deslizante T. São essas as formas de criar um controle deslizante. Agora sim eu posso colocar a minha equação do jeito que eu estava pensando, né? X igual o ponto 0,00, que é a origem, mais o parâmetro T, e o vetor diretor I, 0, 0. Lembrando que se você colocar o I direto, ele também não vai entender, né, que é o vetor da base canônica. Aí você dá o Enter. Agora observe o que acontece aqui quando eu movimento. Observe que está passando do E, passa do F, né? O E está passando do F. Como que eu faço agora para
Observe que eu tenho que colocar aqui no mover toda vez que eu for mexer na janela, senão ele vai ficar na última função, ó. Eu clico aqui, ele está pedindo outro controle deslizante. Então, se eu der OK, ele vai criar outro, mas eu não quero isso, então tem que vir em mover, clico com o botão direito e vou apagar. Bom, agora a gente tem que deixar esse X de tal forma que ele só fique aqui variando entre E e F. Então, como que eu faço isso? Bom, como eu já estou ali na origem, uma forma de fazer isso, eu venho aqui com o botão direito em configurações em cima do controle deslizante e limito o meu T, né? Meu T vai ser de 0, o valor mínimo, uma forma de fazer isso, até o 1, né? Quando eu coloco assim, o que vai acontecer agora? Observa lá que meu ponto ficou limitado nesse T entre E e F. Então, quando a gente faz isso, a gente está parametrizando um segmento, e esse segmento, como que fica ali, então, as equações paramétricas desse segmento, né? Vamos chamar ali de um S, um segmento, ou, melhor dizendo ainda, para ficar na notação que a gente já está usando, é o segmento EF, né? Então, a gente escreve ele ali, EF, lembrando que não é um vetor, é um segmento, então é só uma barra. Isso são iguais às equações paramétricas dele. O X, ou seja, vai ter um Y e um Z. A primeira equação X é quem? Como é 0, né? Vamos colocar aqui 0, 0 e 0, mas não há necessidade, porque o 0 mais qualquer coisa é aquela coisa lá, ou seja, é o elemento neutro da soma, né? Mais o parâmetro T, agora vezes o vetor I, né? Então, a primeira coordenada é 1, então só fica 1. Aqui é 0, então vai ficar T vezes 0 é 0 também. Aqui 0. E esse T, ele varia entre 0 e 1. Aqui é fechado, né? Porque entra tanto 0 quanto 1, né? Aqui, então, a gente não precisa dessa parte aqui. Vamos pegar a borracha, eu apago, porque 0 mais 0 é 0. Então, aqui só fica assim, né? Tá certo? E o Y vai ser qualquer valor, não, vai ser igual a 0, né? Eu apago, mas eu coloco 0, né? 0 mais 0 é 0. Então, essa é a equação. E aqui 0 mais T, né? Então, aqui é o mais T, eu posso deixar também só o T. Fica assim, na verdade. Volta aqui. Vou apagar essa parte, fica só o próprio T. Então, essa aqui é a equação paramétrica desse segmento aqui. Como que eu verifico ali uma forma de ilustrar ali, né? Você pode ilustrar em uma aula sua, alguma coisa assim. Vamos apagar ali. Eu apago aqui. A gente pode, então, habilitar o rastro desse ponto, né? Vou habilitar o rastro desse ponto X. Eu venho aqui na ferramenta que não está dando para ver, mas vamos colocar esse T um pouco para cá. Então, esse T não pertence aos reais mais. Agora, eu limitei esse T, né? Então, esse T pertence ao intervalo, a gente coloca assim, né? T pertence ao intervalo 0 e 1 fechado. Ou, se quiser colocar também assim, né? T está entre... T é real, né? Tal que ele está entre 0 e 1. Então, a gente agora habilita o rastro aqui, né? Essa função habilitar rastro, cliquei com o botão direito e habilitei. O que vai acontecer agora se eu der o play aqui, né? Ou arrastar aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai desenhar o meu segmento ali. Quando for positivo, ele está indo pela direita. Então, cada ponto desse, lembrando que aqui tem infinitos pontos, né? Em cada ponto desse, em cada instante T, vamos pensar assim, se fosse do jeito que está aqui, em cada instante de tempo, ele está em uma determinada posição nesse segmento. Então, assim que eu parametrizo um segmento. Agora, como que vai ficar o segmento, por exemplo, da outra aresta? Agora eu vou pegar da aresta FG. Então, aqui observe que
eu poderia colocar esse nome, o XFG aqui, né? Vamos pausar aqui. Se a gente quisesse deixar como é de fato ali, né? Será que é possível Deixa eu só apagar aqui. Limpar tudo. Será que é possível colocar esse nome como sendo o X aqui como sendo FG? Eu renomear o X, né? Então eu clico em cima do X. Posso arrastar ele aqui também manualmente, tá? Clico aqui no X com o botão direito, vem em configurações. Posso clicar aqui também, né? Configurações. Esse X, será que eu posso colocar ele como EF? Sim, EF. Digito aqui o nome, né? Aí coloco o EF, tem como eu colocar, né? EF, ele aceita o GeoGebra. Agora eu vou fazer o FG. Quem que vai ser o FG? Vou dar só o pause aqui, senão vai ficar rodando, né? O FG é igual quem? O FG agora, ele sai daqui, observe que ele sai do ponto F, né? Então, quem é o ponto F? É o ponto de coordenada 1, 0 e 0. Ou eu digito 1, 0, 0, assim. Ou eu posso simplesmente já pôr o ponto F, porque o GeoGebra já sabe quem é o ponto F. Então, aqui eu ponho o ponto F diretamente, né? F mais quem? Um parâmetro. Pode ser o próprio T, que vai ser de 0 e 1 também nesse caso. Agora eu vou pegar quem? O vetor diretor da reta. Observe que ele é paralelo a esse vetor J, né? Do eixo Y. Quem é o vetor J? O vetor J, lembrando que é o vetor base canônica, 0,1,0. E quando eu dou Enter, ele já sai a minha equação aqui. Observe que já saiu aqui, como o t está igual a 0,26, ele saiu aqui, né? E se eu habilitar o rastro novamente, e quando eu movimento, a cada instante, ó, ele está em um determinado local ali. Então eu posso apertar o play, né, para ele já desenhar o EF e o FG. E assim eu vou fazendo para todos agora a parametrização, né? Então aqui como que ficará escrevendo aqui, né? Agora eu fiz o FG. FG. Não coloca a seta porque é um vetor, né? Ele é quem? Então ele é o ponto F mais o T vezes o J. Se quiser escrever ele, né? Quem é? Então é o ponto F, que é o ponto 0, 1 e 0. É o ponto F, né? Na verdade, 1, 0 e 0, assim, né? 1, 0 e 0, mais o T vezes o J. Quem é o J? 0, 1 e 0. Esse T, lembrando que ele está no intervalo fechado de 0 e 1. Então, essa é a parametrização do F. Agora, vamos fazer, por exemplo, esse aqui. Quem é esse aqui? Ele é sai do ponto E. Eu vou observar aqui, dá um zoom, né? Vai sair do ponto E, está aqui o E. Vamos puxar ele para cá, para você ver melhor. Ponto E. E vai até o topo aqui, né? Em cima aqui, né? Que é o ponto I, né? Vamos puxar ele para cá também para ver melhor. Então, agora vamos fazer o EI. Então, o EI é quem? De novo, ele sai da origem. Então, eu posso pôr a origem aqui, ou o ponto, ele sai do ponto E, né, se você preferir, 0,00, mais o T, só que agora ele está na direção de quem? Do K, né? Então, eu não vou pôr K, porque o GeoGebra não vai entender quem é o K. Então, põe 0,0,1. Dou Enter, ele me deu o EI. Observe que ele já está aqui. Como está o Play, né? Para o T, eu vou usar aqui sempre o mesmo T, porque sempre vai variar de 0 até 1, né? Porque esse cubo é de tamanho 1, ele sempre varia até o T igual a 1. Se fosse maior, ia variar até o tamanho do comprimento da aresta.
Então, observe aqui que eu posso também habilitar o rastro, né, desse ponto EI, e ele vai desenhar também. Posso mudar a cor também, se eu quiser, né? Agora eu vou deixar como um exercício para vocês parametrizar todas as outras arestas, né? Então, pode parametrizar e escrever elas, né, para entender o que são essas arestas e como fazer, né, essas arestas. E a gente pode também pensar aqui dificultar um pouquinho mais, né, para ver se entendeu o conceito, né? Dificultar, mas na verdade não é mais para contas e para entender, né? A gente pode também pensar no seguinte cubo, né? Como ficaria para aqueles que já entendeu bem? Você pode deixar as dúvidas aí no comentário ou a resposta, se eu conseguir fazer ou se não conseguir. Então, eu vou criar um cubo aqui agora. Clico aqui na ferramenta cubo. Venho aqui. Vamos pegar de tamanho 1 mesmo. Tem até o 1 aqui. Então, basta 2 pontos e eu estou na ferramenta, ele já cria o cubo. Mas agora eu vou mover. Eu dou um toque aqui nesse cubo. Se eu venho para cá e para cá, ele não sai porque ele está no eixo Y, né? Então, como que eu faço para fazer um cubo que esteja aqui inclinado, né, por exemplo? Então, eu clico em um ponto aqui, em cima do eixo, ou aqui, por exemplo, e posso subir esse ponto. Quando eu subo esse ponto, ele me dá a opção de subir, clicando e segurando para cima. Eu venho aqui em cubo, agora eu clico nesse ponto da origem, depois nesse ponto A. E para não ficar tão difícil, né, assim, a gente imaginar melhor, mas todas as formas é possível fazer, só tem que fazer alguma conta. Eu vou procurar esse ponto A meu, eu vou colocar ele como estando na altura aqui. Poderia colocar ele aqui na altura do eixo paralelo, aqui o eixo X, e de tamanho 1, né? Eu venho aqui, coloco ele de tamanho 1. Vou movimentando ele até ele ficar com tamanho 1. Então, aqui ele é 1,09. Observe que dá para a gente achar aqui o tamanho dele 1. Né? Coloquei ele aqui 0,86. Posso também colocar aqui manualmente, né? Ele vai aceitar, né? Eu ponho aqui o tamanho 1 também para Z, para não ficar procurando.